Olá, bem-vindo a mais um episódio do Pode Ser Você. E hoje vamos falar sobre autoestima, elevar a autoestima através das lentes. Temos uma convidada muito especial. Mas antes de contar para vocês quem é a nossa convidada especial, venho convidar vocês para poder se inscrever no nosso canal do YouTube, colocar comentários, curtir os vídeos e tudo para que a gente possa entregar o melhor para vocês. Quero agradecer os nossos parceiros desse episódio, a SC Imobiliária, que é o nosso patrocinador master, e graças a ele é que o Pode Ser Você acontece. O Empório Dona Liliana, que também ajuda a gente aqui, sempre mandando delícias para nós. E a Pipox, que hoje está aqui conosco, trouxe delícias docinhos aqui, as pipocas que eu amo. Então, são os nossos parceiros que ajudam a fazer o Pode Ser Você acontecer. E vamos falar da nossa convidada. Ela é fotógrafa, é esportista, é atleta, toca não sei quantos instrumentos, só sei que ela toca vários, viajou o mundo e hoje ela capta imagens emocionantes, ela capta emoção através das lentes dela e para muitas mulheres ela traz autoestima. Nayara Andrade. Prazer enorme, nossa, uma apresentação dessa, né, incrível, um prazer enorme de estar aqui, podendo compartilhar um pouco mais do meu trabalho e também somar com a vida das mulheres e pessoas também, né, homens que estão ouvindo aqui o Pod. Muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar o convite. E vamos começar falando de Nayara antes de ser fotógrafa. Eu falei que ela toca, ela viajou o mundo, ela é esportista. Então vamos falar um pouco de Nayara até chegar à paixão pela fotografia. Bom, quem acompanhou os stories que nós estamos fazendo aqui antes de começar, viram que eu digo que eu sou uma criança de 33 anos hiperativa. Então, eu gosto de arte, eu respiro arte desde pequena. Não tive um incentivo familiar. Minha família, eu acho que sou a primeira pessoa envolvida com arte na família. Depois, hoje, tenho meu irmão, que trabalha com vídeos também. Tenho um primo que trabalha com música. Mas eu sempre tive esse negócio de fazer as coisas do meu jeito, eu ver algo do modo diferente de fazer. E eu comecei minha vida com arte, resumindo, 8 anos de idade. Meu pai ganhou um pianinho, um tecladinho, numa rifa. E deixou em casa. E falou, bom, tem que dar uma utilidade para isso, né? E colocaram em casa, e eu lembro como se fosse... Hoje eu, né, adulta, pensando, imagino o susto que minha mãe tomou. Mas como criança, na minha cabeça, era a coisa mais normal do mundo. Tava aquela novela Laços de Família, não sei se tu sabe, lembra, né? E tinha aquela música, Love by Grace, que era a Camila cortando o cabelo. Eu ouvia a música na novela, eu com 8 anos de idade. Minha casa eram 2 andares. Desci as escadas, liguei o piano e comecei a tocar a música. Como se fosse a coisa mais natural do mundo. Minha mãe lá em cima nos quartos ouvindo a música, desceu. Agora imagina a cena. Você vê uma criança de 8 anos de idade que nunca teve contato com nenhum instrumento musical, tocando, dedilhando uma música que acabou de tocar, que até então ninguém conhecia. E ela, o que você tá fazendo? Eu falei, tô tocando. Ela, como assim? Eu falei, tocando a música da novela, mãe. E aí, hoje, agora eu consigo imaginar o susto que ela tomou. E falaram, bom, vamos colocar ela numa escola de música. Só que eu tinha dificuldade depois de um tempo, os professores repararam na escola que eu não estava lendo a partitura. Eu pedia para a professora tocar, eu decorava o que ela estava tocando e eu ia repetindo. Então, isso fui na parte... Você ia pegando de ouvido. Exatamente. Hoje, talvez um pouco mais destreinado, mas eu tenho aquilo que chamam de ouvido absoluto. De ouvir algo e já conseguir tocar. E aí, com 15 anos de idade, eu comecei a tocar piano, teclado em casamentos, eventos e afins. E aí, com 19 anos, é uma história bem longa, mas fui trabalhar em navio como fotógrafa. E assim, abriu essa vaga para trabalhar em navio como fotógrafa. Eu tava com 3 meses de faculdade, que eu odiava ir, mas tinha que ir, porque terminou a escola, tem que ir pra faculdade. E tinha a matéria fotografia, a qual eu não ia na faculdade, porque eu dava aula de música no dia da aula. Só que precisavam de um fotógrafo, eu disse, bom, eu tenho fotografia na faculdade. E aí precisava que falasse alguns idiomas também. Me inscrevi na aula de italiano e coloquei lá, olha, faço aula de italiano. Nunca tinha ido pra aula, mas coloquei faço aula de italiano. Tá matriculada. Matriculada. Aí cheguei no navio com 19 anos, falei pro gerente, falei, olha, só sei falar português, eu não sei ligar uma câmera fotográfica, mas eu preciso do emprego, aprendo fácil. E aí com 3 meses que eu tava lá, eu já era fotógrafa retratista principal do navio. E minhas fotos vendiam bastante porque eu não sabia falar os idiomas, mas eu puxava as pessoas, eu brincava, eu sorria, as pessoas saíam bem na foto. E eu não fazia assim. Tinha uma regra, algumas coisas a serem seguidas. A câmera tinha que estar assim, tinham 3 poses para mandar a pessoa fazer e acabou.
E eu começava a inventar as minhas poses, juntar. Não tinha noção do que eu tava fazendo. Até então era só coisa da minha cabeça. E aí começou a dar certo e começaram a vender as fotos. E quando eu me vi, que eu era até então, quando eu tinha as viagens pra ir à parte, eu ia com o celular. Eu não ligava pra câmera, eu tinha uma câmera profissional, mas assim, foto pra mim, eu falei, o celular faz. E assim, hoje em dia a gente tem um celular de qualidade, Sim. mas naquela época era bem terrível. E o momento que eu me vi, tipo, a Nayara é fotógrafa, vi a importância da fotografia e disse, é isso que eu quero fazer na minha vida, foi quando eu fui pro Egito, fui 11 vezes pras pirâmides do Egito. E acho que lá pra 7ª vez, eu juntei aquela molecadinha que vendia artesanato, né, lá na frente, lenços e afins, juntei eles, fiz uma foto. Na semana seguinte, quando eu retornei, eu entreguei as fotos pra eles. E, cara, eles olhando pra aquela foto, acho que eles nunca tinham visto uma fotografia. Eles olhavam pra imagem, tipo, nossa, eu tô aqui dentro, meu amigo tá aqui dentro. A família começou a ir atrás querendo pegar a foto também, eu só levei acho que 20 unidades e precisava de, sei lá, umas 100 unidades. E aí parece, eu brinco, eu digo sempre, como se eu tivesse ali, mas eu tivesse saído daquela cena e tivesse vendo a cena por fora, tipo, meu, olha a importância que uma fotografia tem. E O aí, que ela transmite, né? O que ela Exato. traz ali de emoção, né? Eu comecei a pensar, falei, cara, as pessoas que vêm pro navio, muitas vezes é a lua de mel, então estão celebrando o momento do começo de um casamento, juntaram dinheiro a vida inteira, porque eram excursões caras, né? Juntaram dinheiro uma vida inteira pra fazer aquilo. Então, assim, através do que eu fizesse pra elas, elas iam ter recordação daquele momento importante. Tinha gente que ia como a última viagem da vida. Idosos como a última viagem da vida. Então eu falei, cara, olha, até me arrepio falando até hoje, tem 12 anos isso. Olha a importância disso que eu tô fazendo. E aí eu comecei a levar muito a sério, não só como um trabalho que eu tinha que fazer e me pagavam, mas assim, com respeito. As pessoas estavam confiando e falei, é isso que eu quero pra minha vida. Eu quero pegar esse olhar que eu tenho sensível e às vezes eu digo que um pouco infantil, brincando, que eu vejo o mundo de um modo diferente, né? Um modo, enfim, modo da Nai. E eu quero mostrar isso para as pessoas e eu quero que elas tenham a melhor recordação, independente do momento que elas vivam disso. E aí eu voltei pro Brasil e falei, cara, eu quero ser fotógrafa. E aí você foi trabalhar primeiro com eventos, Uhum. com casamentos. Não. O que Nossa, você eu falei fazia? que são 33 anos de idade com 90 anos de história, mais ou menos. Vim pro Brasil, e a parte até que eu falo e uso como exemplo para pessoas que estão querendo começar em algo, e assim, tenha você 17, 20, 50, 70 anos, mas que quer começar algo, de não desistir. Eu vim pra cá, eu tinha umas fotos diferentes, porque eu não estudei. Eu não tinha regras. Eu fazia o que eu queria e o que eu achava bonito. E confesso que comparando as fotos que eu fazia há 12 anos atrás com agora, eram meio bizarras. Só que assim, era aquilo que eu gostava de fazer. E eu bati na porta dos maiores estúdios da região e ninguém me abriu as portas. E aí pegava o material, riam, por ser uma mulher da periferia, muito nova. E é uma profissão predominantemente masculina e é uma profissão mais elitizada. Meu equipamento era bem velhinho, a lente era zoada, enfim. E o único estúdio que me abriu a porta, eu lembro que eles me pagaram R$ 50 para fotografar junto com o dono do estúdio um casamento, o dia inteiro, contando com a condução. Então, eu saí de São Vicente até Itanhaém de moto. Ali deve ter dado já uns, sei lá, uns R$ 30 de gasolina. Passei o dia inteiro fotografando o casamento, coloquei a melhor roupa que eu tinha, me arrumei, fiz o meu melhor. Quando eu entreguei o material pro dono da empresa, meu trabalho era diferente do dele. O dele até hoje é muito tradicional e o meu já era mais artístico. Só que ele não teve a sabedoria de falar, olha, seu trabalho é diferente do meu, não serve pra, perfis, pra né, trabalhar diferentes. comigo, então não vamos mais trabalhar juntos. Ele, olha, suas fotos são horríveis, não sei o que você tá fazendo com uma câmera na mão, menina, larga isso, senão você vai morrer de fome. E aí tu pensa assim, eu tava mega feliz, orgulhosa de estar representando, era um estúdio grande, né, aqui de Santos. E ouvir aquilo, eu cheguei em casa triste, não pelo que ele falou, porque eu senti aqui dentro que eu nasci pra aquilo. Mas falei, puxa, eu estraguei o casamento de alguém. Mostrei pra minha mãe, pros meus amigos, todo mundo gostou das fotos. E eu digo que esse, né, senhor, essa pessoa X, ele fundou a minha empresa. Que dali eu falei, eu nunca mais vou trabalhar pra ninguém, porque eu faço um trabalho esquisito. Mas eu quero que pessoas que vejam esse trabalho esquisito e gostem, vão me contratar. Porque quando você é freelancer numa empresa, você contrata a empresa. E aí você tem que seguir o perfil da empresa exato. e tudo mais, E, né? cara, tudo na minha vida que tem que ter regras, pra mim perde a graça.
Então eu falei, não, vou encontrar pessoas que queiram meu trabalho do jeito que eu faço. E aí comecei a fazer festa infantil de amiga da minha mãe, casamento. O primeiro casamento que eu fiz foi de uma moça da igreja que eu ia, que eles iam casar, era um casamento bem simples. Eu falei, olha, eu nunca fotografei um casamento sozinha, mas eu sei fazer fotos, você confia em mim? E aí ficou bem legal, até eu chamo ela de primogênita, né? Primogênita, hoje ela me segue no Insta, fala, minha primogênita. E dali eu comecei a fotografar do meu jeito, assim, igual eu digo, sou autodidata, porém eu estudo todos os dias. Procuro técnicas, eu leio, eu vejo referências, mas eu não gosto de perder aquilo que eu sinto que é o Você certo. pega toda essa, né, essa orientação, e acho que até acho que o propósito do Pode Ser Você, e a gente vai olhando essas coisas de como a gente tem sincronicidade, que é o que eu falo como a consultoria de imagem. Existem regras, a gente tem ferramentas e tudo mais, mas eu uso isso a favor do que o meu trabalho e o que eu tenho que levar para cada pessoa se encaixa. E é que você falou, tem técnicas, né, dezenas, milhares de técnicas e formas como fotografar, e você pega aquilo e adapta a sua essência, a essência do seu trabalho, né? Aquilo que eu gosto, e eu acho que isso em tudo que a gente faz. Entrando já para a parte do marketing, né, que é o que eu gosto bastante, sempre que eu palestro, são congressos de fotografia até então, eu falo, fotógrafos já tem muitos falando, então eu procuro falar o que vai somar realmente de diferente. E eu sempre falo muito sobre diferenciação de mercado, que acho que foi ali que eu consegui me encontrar. Tem trabalhos muito melhores que o meu, com valores mais acessíveis ou não, mas eu digo, a pessoa quando vê a minha foto, e ela quer a minha foto, ou ela me contrata, ou ela não vai conseguir aquilo. Então esse que é importante. Tem uma identidade, a identidade da Nayara ali, né? E isso a gente consegue colocar desde a pessoa que fornece essas pipocas incríveis, que não é só uma pipoca de cocada ou de chocolate, ela tem o toque dela na receita. Desde a sua parte da consultoria, o cuidado que você tem de um passo a passo na entrega, temos que ter o nosso diferencial. Porque tem muitas pessoas fazendo o mesmo trabalho que a gente, mas ninguém vai conseguir fazer do modo como nós fazemos. Então, eu acho que é um dos motivos de convidar a Nayara aqui, foi exatamente porque eu conheço o trabalho dela e há muito tempo. E ter essa identidade, para mim, em tudo que eu faço, tudo que eu consumo e todo o meu trabalho, é muito importante. Então, quando eu conheci a Nayara, a gente já se conhece o quê? Uns 5 anos, mais ou menos? Pra ir pra mais. Pra mais, né? Só de pandemia já estamos aí com quase 3, né? Vamos dizer assim, né? De quando começou a pandemia. Foi muito antes da pandemia que a gente se conheceu. Então, eu me identifico com isso, porque é a forma como eu levo o meu trabalho, colocando a minha identidade, sabendo que tem N profissionais, mas cada um tem a sua característica e o seu cliente se identifica com você. Exatamente. Né? Então, é o que você falou. Quando você criou essa sua identidade com profissionalismo, colocando técnicas, incluindo ferramentas e tudo mais, mas com a identidade da Nayara, as pessoas vão se identificar com a Nayara e contratar a Nayara. Querem contratar a Nayara porque se identificam com ela. Exato. E eu acho que isso, é o que eu sempre falo assim, né? De trazer o seu toque pessoal, de trazer esse cuidado com cada pessoa, porque cada pessoa, e eu acredito até quando você fotografa, seja um evento, seja um ensaio de estúdio, seja um casamento, você olha para cada um ali, o que você precisa entregar, o que é a expectativa de cada um, porque cada um tem uma personalidade dentro da tua identidade. Exatamente. Né? Hoje, igual você comentou de pandemia, né? No período da pandemia, eu sempre fui fotógrafa de eventos sociais, me especializei em casamento, então de 2018 pra frente. Não é que eu só fazia casamentos, mas as noivas fechavam minha agenda com 2 anos antes. Então não tinha tempo de fazer mais nada. Só que chegou a pandemia, os eventos pararam e o que eu tinha pra fazer? Então eu entrei meio que numa crise. Cara, o que eu sou? E eu digo que eu me descobri como artista e como fotógrafa de pessoas. Até fotografei algo relacionado a produtos e afins, mas eu gosto de mostrar sentimento, eu gosto de mostrar identidade, eu gosto de entender quem é Andriele e mostrar isso na imagem, na sua essência. Não só uma foto, mas colocar a sua essência, a sua alma ali naquela imagem. Traduzir na foto, né? Exatamente. Então eu falei, cara, eu sou fotógrafa de pessoas e hoje, se quiserem me contratar, seja para um casamento, um aniversário, tô trabalhando bastante com branding agora, diferenciação de mercado, de empresas e empresários. Então esse diferencial que eu faço, como eu digo, eu tenho uma identidade muito forte na minha fotografia, então quem vê a minha foto sabe que foi eu que fiz, só que eu adapto isso para a realidade de cada pessoa.
Então, falando em um casamento, desde o equipamento que eu vou levar, a lente que eu vou levar, a luz que eu vou levar, igual, hoje sou considerada uma especialista em luz artificial. Brinco com flashes, com luzes. Eu pego tem uma foto que eu fiz num casamento, 3 da tarde, debaixo de sol, e o fundo tá todo escuro e só o casal aparecendo. Fiz isso com flash. Então, assim, eu gosto muito de trabalhar com luz artificial. Mas já teve casamento que eu não liguei nenhuma luz artificial. Porque não era o que o casal pedia. Então, eu montei toda a identidade pra dentro da realidade deles. Então, é isso que uma pessoa, quando me contrata, ela espera. Na verdade, ela espera algo muito bom e que vai ser surpreendida. Então, é o peso um pouquinho que vai carrega. traduzir, né? Você carrega o peso de traduzir a expectativa de mostrar algo que ela nem casal, sabe. Enfim, do cliente, né? Mostrar o que a pessoa nem sabe ainda que quer, mas ela sabe o que quer, mas não sabe o que é. Então é minha responsabilidade de mostrar. Não consegue verbalizar, né? E aí sou eu vou lá que mostro. E até a gente falando de pandemia, como você falou, né? Descobri que eu sou uma artista que gosto de fotografar pessoas independente da ocasião. Durante a pandemia, você criou o projeto Mulheres de Verdade e fotografava mulheres no estúdio, né? Conta um pouquinho disso, e aí isso tem tudo a ver muito com o nosso Pode Ser Você, que realmente era muito mais do que fotos, né? Era trazer autoestima para essas mulheres, né? Você levava ali a mulher de verdade com a realidade dela e com nenhum perfil de modelo, né? E isso tudo trazia autoestima para essas mulheres. Fala um pouquinho desse teu projeto. Cara, quando você criou, como surgiu esse projeto? É algo que eu até me emociono, porque na pandemia, igual, graças a Deus, sempre tive um controle financeiro muito bom da empresa. Então eu falei, bom, não pode trabalhar, não vamos trabalhar. No que eu posso ser útil para a humanidade? E aí teve épocas que eu peguei igual pessoas que perderam o emprego, precisavam vender coisas na internet, eu pedia para mandar os materiais lá em casa, eu fazia fotos e vídeo, dava para a pessoa, em troca de ficar com um bolo, alguma coisa assim, e as pessoas usavam esse material para vender na internet. Falei, bom, é um modo que eu posso ser útil nessa situação de crise mundial. E aí eu comecei a receber muitos relatos, né? Eu começava a treinar em casa, fazer as coisas em casa, e as pessoas acompanham meus stories. E muitas mulheres falando que estavam se sentindo feias, muitas pessoas ganharam peso, né? Por comer, por estresse. Muitos relacionamentos terminaram, entraram em crise, porque 2 pessoas trancadas dentro de casa sem poder trabalhar realmente gerou um caos. E tinha muito caso de agressão feminina, violência contra a mulher, seja física, seja psicológica, que eu acho que é uma das mais graves até. E as mulheres me relatavam isso. E que não conseguiam se olhar, não conseguiam se amar. Eu falei, bom, eu consigo ajudar nessa parte. Então eu criei, né, esse projeto de mulheres reais. Era um nome, já que eu falei, cara, é um nome muito forte para mostrar a realidade das mulheres. Então a essência era eu com uma câmera, uma lente e luz natural. Sem Photoshop, sem edição, sem flash, sem luzes, nada. Simplesmente mostrando a beleza real que a mulher tem. Porque igual, eu não sei, ó, tô vendo ali acompanhando o ângulo que tá saindo a câmera. Mas talvez se eu mudar a minha posição, eu vou ficar diferente. Sim. Então é muito do modo como nós nos vemos. E eu via que muitas mulheres tinham uma visão deturpada, mulheres lindas. Uma das primeiras mulheres que eu fotografei era uma mulher linda. E tinha 3 meses que ela não se olhava no espelho. Por conta de um comentário de um ex dela que falou que ninguém ia querer ela. Porque ela era horrível. E tu vê como aquilo era tão forte, que uma mulher muito bonita, até pelos padrões da sociedade, ela não conseguia se ver. E eu tenho um vídeo dela falando que quando eu fiz as fotos, ela olhou pra câmera, ela chorava. Que ela faz tempo que eu não me vejo assim, eu não me reconheço mais assim. Eu tive uma mulher até, enfim, não vou citar o nome, mas ela é conhecida até na região, que ela trabalha com essa parte da sexualidade feminina, e ela estava passando por um processo de depressão, que ao ver as fotos, ela falou que algumas ela reconhecia o sorriso dela, que ela tinha perdido e estava retomando, e outras ela viu o olhar dela tristonho da pessoa que ela tinha se tornado. Então ela disse que o processo da melhora dela, do quadro depressivo, foi através das fotos. Então eu levei isso muito forte para que as mulheres conseguissem se ver igual. Hoje, as mídias, a televisão, a internet pregam um padrão que não existe. E aí tem muito isso, né? Só cortando rapidinho que você fala de como elas se enxergavam. Ressaltar o quê? Que você falou, não tinha produção nenhuma, né? Então era simplesmente olhar e falar assim, você tá vendo que você é bonita, você só precisa mudar o olhar, se enxergar, né? Mudar a forma como você se vê,
né? Se permitir te ver falar, eu sou bonita. Eu né? mostrava, eu as olhava com um olhar de carinho. E quando eu comecei foi até engraçado, porque quando eu fotografo uma família, eu procuro imaginar como eu gostaria de me ver com a minha família lá. Então eu mostro. Aí quando eu fotografo um casamento, eu procuro, nossa, eu vejo o amor do casal e os olhares, e nossa, como eles vão querer ser retratados assim? E no começo dei uma travada, eu falei, gente, eu olho uma mulher, tá, legal, mas eu não consigo enxergar, sabe, um mulherão, ou ter o olhar talvez que um homem teria de uma mulher. Eu falei, o que eu vou fazer pra fotografar uma mulher? E eu falei, cara, não é sobre a sexualidade. Nada contra a quem faz aqueles ensaios femininos mais sensuais, com posturas um pouco mais vulgar. Mas eu falei, cara, eu não quero comercializar o corpo da mulher para ser um objeto de desejo. Eu quero que a fotografia seja feita para ela, para que ela veja a beleza de verdade que ela tem. Seja essa sensualidade que ela tem pra ela. Pra ela, seja as que mais magrinhas, mais cheinhas, mais altas, mais baixas, tom de pele, cabelo, idades também. Tem um caso bem engraçado. Engraçado assim, diferente, tem até nos meus destaques, eu acho. Uma moça que, ela deve ter acho que uns 48 quilos. E ela é alta, devia ter mais ou menos uns 35, 40 anos mais ou menos. E ela é bem magrinha mesmo. E quando ela chegou lá, Nai, eu não tenho corpo de mulher, sabe, curvas e tal. Uhum. Eu não me sinto sexual, mas eu acredito que você vai conseguir me mostrar isso. E eu falei, cara, como que eu vou colocar isso na cabeça dela, que ela tem a beleza dela? E ela tava de lingerie, uma camisa social e lingerie, e ela sentou. No que ela sentou, na hora, eu falo que Deus ilumina na hora. Que eu olhei e falei, meu, tu tem noção que o sonho de 99,9% das mulheres é sentar e não ter uma dobra na barriga? Cara, não tinha nada na barriga, durinha, né? Falei, olha isso aqui, olha esse abdômen. E aí ela começou a rir, falei, cara, você tem características que muitas pessoas gostariam de ter que são só suas. E tem uma foto que eu fiz dela e eu mostrei na hora, e ela ria, eu falei, que foi? Ela, meu, cara, eu tô muito gostosa nessa foto. E eu falei, exato, é você. É meu modo de te mostrar a sua beleza. Igual eu falei, são ângulos, mas muitas vezes, e eu digo que eu passo para mulheres, mas eu sofro com isso também por ser mulher. A gente tá com um olho tão intoxicado por aquele padrão irreal que a internet prega. Primeiro que a gente mal reconhece as pessoas porque vê com filtro, né? Aí tu coloca o filtro e tu vê a pessoa, não é a mesma coisa. Eu falei isso essa semana, 2 semanas atrás, justamente sobre isso. Eu tinha participado de uma sessão de fotos, e aí eu estava maquiada. E aí na foto ficou lindo, maravilhoso. Chegou no final do dia, você já tá suando, a maquiagem tá derretida, não sei o quê. E eu fiz uns stories sem filtro. E aí logo depois eu voltei pra contar, porque um tempo atrás fizeram esse comentário, falaram assim, tem dia que você tá de cara lavada. E aí eu falei assim, putz, aí quando eu vi, eu falei que, nossa, eu fiz uns stories com a maquiagem derretendo, né, tipo, acabada. Enfim, eu falei, não, eu vou falar sobre esse assunto. E justamente disso, eu falei assim, cara, o dia que eu uso filtro é porque eu quero usar filtro. Eu não quero esconder quem eu sou. O dia que eu olho e falo assim, tipo, eu olho pra câmera e falo assim, hoje eu não estou me vendo bem, eu vou colocar o filtro e tá tudo bem. Mas amanhã, que nem os stories que a gente gravou aqui antes tá tudo sem filtro. Então, assim, eu uso o filtro quando eu quero. E não porque eu tenho que encarar um padrão de beleza e que eu tenho que aparecer sempre linda, maravilhosa nos stories, que não é a minha realidade. Você tá todo dia bem maquiada? Você tá todo dia, seu cabelo tá arrumado todo dia? Não tá. Então, assim, a internet prega isso e eu tento, da minha forma, dentro do meu Instagram, justamente isso, desmistificar isso. E justamente por eu trabalhar com imagem e falar assim, você tem uma imagem a ser transmitida, acho que cada momento você tem uma imagem que você precisa transmitir, mas você não precisa ficar escravo de que você tem que acordar linda, maravilhosa, que você não acorda descabelada, você não acorda com bafo, você não acorda com a cara amassada. Que algumas influencers e blogueiras pregam, né, da vida perfeita. Exato. E eu digo mais, eu como fotógrafa, eu tenho reparado cada vez mais mulheres e pessoas. Eu faço a foto profissional, a pessoa acha a foto linda, mas tem algo estranho nessa foto. Dá pra ajeitar a bochechinha aqui? Não é algo estranho que ela não entende o que é. A pessoa não tá mais acostumada a se ver sem o filtro. Eu já vi casos de mulheres que iam passar batom, colocaram no Instagram o filtro e foram passar o batom. Porque elas estão dependentes e presas. Não vamos nem falar de aplicativos que esses dias eu fiz uma foto, eu falei, passa pro meu celular pra colocar no Facetune. Eu, no quê? Não, pra tirar essa gordurinha aqui e ajeitar o braço. Eu falei, tá, na internet você tá, é uma coisa, mas e aí no ao vivo? Você não consegue fazer isso em casa. E pra que você vai fazer isso?
E aí você vê um mundo de pessoas artificiais, igual teve esse aplicativo agora, o Lensons, né? Que fez a inteligência artificial, fez moldes de como a pessoa seria no mundo virtual. Pessoas perfeitas ou com alguns detalhes. E as pessoas, nossa, que lindo. Eu falei, cara, cada vez mais que as pessoas vão se encontrar e fazer as coisas e até namorar pela internet para apresentar uma imagem real daquele mundo fictício. E isso tá realmente preocupante, igual eu falo. Quando eu faço a foto, teve um caso de uma pessoa que ela viu o ensaio, ela achou lindo, mas falou que sentiu algo estranho nas fotos e quer fazer outro ensaio. E eu reparei que é porque ela não se identificava. Ela não sabe mais quem ela é. Ela não sabe mais quem ela é. Porque ela está dependente, aprisionada com aquele filtro. É importante usar? Sim, eu uso sim, porque igual hoje eu acordei, a gente tem que estar com uma imagem boa e profissional, né? Porque o meu Insta é profissional. A gente coloca um filtro básico pra dar um glow na pele, porque eu não vou ficar... Mas não, tipo, afina o nariz, né? Tipo, puxa daqui. Eu testei alguns, até que mudam maxilar pra homem, alarga. Eu fiquei, assim, abismada. É legal, mas até que ponto vale você se enganar e acreditar que você só vai estar bem e só vai se sentir belo com aquela imagem artificial que não condiz a você? Às vezes não é melhor você mudar aqui dentro e algo em postura. E assim, eu não quero falar, a Nayara tá falando, mas ela não faz. Mas é o que eu procuro trabalhar até nos meus clientes. Eu faço isso com a luz. Falei, a posição da luz, igual aqui, a gente não tem uma luz... tem uma luz geral no ambiente. Dependendo da luz que eu colocar no meu rosto... Digamos que aparentemente eu vou ganhar ou perder 10 quilos só por conta da luz. Entendeu? É o que eu falo na consultoria de imagem, né? Quando a gente fala da cor e fala tudo mais. Né? Nossa, a cor é mágica. Sim, a cor tem o seu poder. E assim, você não fez nada, você não precisa nada, você só usou uma cor que te favorece e que, tipo, eu sempre falo isso, que atenua e, tipo, às vezes até apaga, vamos dizer assim, uma linha de expressão. Uma olheira. Olheira, eu já vi disso já. É uma mancha que ela fica mais atenuada do que sobressai, né? Do melasma. Então, quando você olha isso, é que eu falo assim, você não tá fazendo nada, você não tá se enganando. Se enganando. Você só tá usando as cores a seu favor. Existem cores que te desfavorecem e cores que te favorecem. Do mesmo modo que... Que é que você fala da luz, né? Que você coloca uma luz que vai o quê? Vai favorecer e na hora que tirar a foto, ela vai olhar e falar, nossa, como eu tô bonita. Né? Ou eu digo realmente arrumar o cabelo, ou uma make pontual, ou até um treino em academia, se você quer, né, mudar um pouco a parte do corpo. Ali você faz no geral pra você. Agora, dependendo daquela coisa momentânea e irreal que é a internet, é até muito perigoso, porque as pessoas estão se perdendo nesse meio de caminho. Sim, é aquela coisa, né, a pessoa... Semana que vem a gente vai gravar com a Kátia Onofre. E a gente fala exatamente assim, vamos falar disso. Que é o que, assim, às vezes as pessoas olham o filtro e chega numa, né, numa pessoa, um profissional de estética e quer ser como filtro. E se distorce toda e não é mais ela, né? Então... o mundo tá desse jeito e o olhar é isso que eu quis trazer com a sua participação aqui, era exatamente isso, o olhar e principalmente desse projeto das mulheres reais que surgiu aí na pandemia justamente por todos esses, né, aspectos e contextos que você comentou. E que deu continuidade, né? Você continuou com esse projeto, mesmo, né, a pandemia, entre aspas, acabada, né? Tipo, tudo muito mais flexível e tudo mais. Esse projeto continuou, né? Eu continuei com as fotos e eu tenho mulheres que estão na 3ª ou 4ª edição já do ensaio. E aí eu vou evoluindo, igual. Primeira vez que eu faço ensaio, eu faço neste formato, totalmente natural, sem luz, uma maquiagem bem básica, até porque por conta de brilho da pele, suor, né? E eu falo, você precisa primeiro se ver linda assim como você é. Então, uma roupa mais básica, uma make mais básica, uma produção totalmente natural. Agora que você já reconhece e se identifica, aí a gente faz uma superprodução. Aí o segundo tem umas que vão para algo mais sensual, outras que vão para algo externo, e tem outras que depois querem fazer algo mais artístico, enfim, a gente vai fazendo. Teve até uma que voltou e fez um nu artístico com o marido. E eu falo, eu consigo... Foi essa que você postou esses dias atrás? Não tem um tempo. Não. Teve esse uma que foi um ensaio sensual de um casal. Ensaio sensual de um casal, né? E Ficou ali... incrível. E assim, não tem nada a divulgar. É um momento de casal que uma pessoa adulta entende desses momentos que um casal tem, só que realmente não tá vulgar. Não tá pornográfico, ele está sensual. Está sensual. E pro casal, e muitas pessoas olharam, nossa, dá pra sentir eles dois. Não é o que você quis externar desejando a pessoa que tá lá, foi sentir pros dois. Não, foi um ensaio até que foi de um contraponto. São um casal de amigos meus.
Ela é bem plus size, ela, né? Bem. Ah, eu vi esse. Isso. E o rapaz, ele é treinador de CrossFit. Então, é tudo engomadinho, assim, tudo trincado. E ele tem um tom de pele mais escuro, ela tem um tom de pele mais claro. Então, eu quis mostrar justamente o contraste. E tem uma foto que eles estão abraçados, aí dá pra ver no abdômen dele tanquinho, e era com algumas marquinhas na barriga, o abdômen dela e tal. Só que, assim, o que eu gosto de trazer nessas imagens é que, vendo de um modo por fora, você vê, a menina mais gordinha, o cara bombadão. Mas na foto você não enxerga isso, você enxerga um casal sorrindo e se amando. E os dois estão nus, e a foto tá linda, e não tem nem como vulgarizar aquela imagem, de Sim. tão poética que ela tá. Eu falo, eu consigo fazer um ensaio totalmente pornográfico, você com essa roupa, e consigo fazer um ensaio poético, você nua. É muito do modo Como como você... eu vou te olhar e vou mostrar como eu olhar para as pessoas. E aí, eu acho que tem que você comentou que, né, tem mulheres que estão na terceira, quarta edição, né? Participou de várias edições do Mulheres Reais. E acho muito legal, e acho que é importante, que você falou, primeiro você vai lá e coloca toda a essência dela. Então, uma maquiagem leve, que é só por causa de brilho, enfim, né? A necessidade para foto mesmo, Sim. né? E a consequência, eu acho que todos esses outros ensaios, na minha visão, e aí você me corrige se eu estiver errada, é que por causa desse primeiro ensaio, que elevou a autoestima dela, colocou a autoestima dela lá em cima, fez com que ela tivesse vontade de continuar sendo fotografada, mas talvez com inspirações que ela olhava e que ela falava assim, isso aqui nunca vou fazer uma dessa. Pra mim. A né? Ciane falou que eu tinha que criar o cartão do Bolsanai, que elas já vão pagando parcelado no ano para conseguir fazer, porque realmente eu digo, é um investimento nelas. Sim. Porque quando a gente se vê melhor, quando a gente se sente melhor, e eu não digo que você, por exemplo, se tem algo que te incomoda, acho que é justo você tentar mudar aquilo, mas que a sua vida não se baseie naquilo. Sim. Tô falando, não, você não vai arrumar o cabelo, você não vai tentar perder ou ganhar peso, algo assim. Mas você já se sentir completo desse modo, e claro, se algo vai te fazer melhor, você mude, igual você falou, que vai vir a Kátia aqui. O trabalho dela é muito bonito e importante porque ela ajuda a elevar também a autoestima de mulheres. Eu falo que o nosso trabalho se complementa, né? Sim. Ela faz e eu mostro. Então, assim, hoje em dia é um assunto muito delicado. Você fala, mas então você é contra procedimentos estéticos? Não. Você faz, não para seguir um padrão, mas para você se olhar no espelho. E o que eu falo da consultoria de marca, da palavra assim, você faz para você se cuidar. Eu sempre falo sobre isso, justamente do que? A sua imagem para você, a imagem que você tem que construir é para você. Essa imagem que você constrói, que você olha no espelho e você se sente bem, é o que você vai reverberar para o outro. Então, consequentemente, você vai se apresentar bem para o outro, porque você olha aquilo ali e você se sente bem com aquilo. É a mensagem que é o que, de repente, seu trabalho exige? Talvez não seja. Você tem que fazer adaptação para o seu trabalho? Tem. Mas antes disso tem a essência. Sem perder a sua essência, perfeito. Tem aquilo que exatamente que você falou, da primeira foto, que ela entendeu a essência dela, e depois tudo que foi consequência, que ela foi fazendo outras fotos com inspirações do que ela gostava, ou que ela necessitava por causa de um trabalho, por exemplo, já tinha a essência dela. Então aquilo ali só complementa, né? Aquilo ali só vem só um adicional pela necessidade da ocasião. Mas ali dentro, antes de tudo aquilo ali, teve uma essência. E eu sempre falo isso para minhas clientes, falo assim, olha, e falo no Instagram, sempre repito isso, olha para a sua imagem e você tem que estar feliz com a sua imagem. Não faça a sua imagem para o outro, faça a sua imagem para você. Então, você falou de seguir os padrões, né? A gente tá falando de internet, de segue padrões e tudo mais. Cada um é cada um. Então, faz o que é melhor pra você. Aquela coisa, que nem falando da Katia, vou fazer o preenchimento de labial. Mas não é pra mim, só porque todo mundo tá fazendo, porque é o padrão que todo mundo tem que fazer preenchimento labial, eu vou fazer preenchimento labial. Não é pra mim. Né? Então, o que cada profissional, que nem você falou das fotos, como para mim vai ser o ensaio, como vai ser para outra mulher, cada mulher vai ser diferente. E o pós disso, essa consequência dessas fotos, vão ser diferentes para cada uma, porque cada uma vai se enxergar de um jeito. E acho que isso que a gente. É isso que eu quero trazer com o meu trabalho, trazer com o podcast, de trazer esse tipo de informação para mulheres e para homens, né? Porque tem os homens também, sim, né? Tem essa cobrança eles da estão bem estética, vaidosos e se cuidando agora também, é muito importante. E não é só a vaidade do que, tipo, eu tenho que estar trincado, não. Como você tá se sentindo bem? Se você se sente bem, mais gordinho, ok. Se você não se sente também, né? Tipo, eu quero estar trincado, vai fazer isso. Então, o homem tem muito, também tá nisso, né? É a apresentação, de querer se sentir bem. E foi o que você falou. Até as pessoas agora ouvindo, com certeza elas vão lembrar de alguém.
Eu já fiz ensaio de mulheres com abdômen totalmente definido, aquele corpo padrão pela sociedade, que não se sentiam bem e seguras e bonitas, com aquele corpo que todo mundo deseja ter. E já fiz ensaio de mulher plus size, que ela emana algo tão bom, ela é tão segura com o corpo dela, ela é tão bem, que, cara, a pessoa ocupa um espaço que a pessoa quando chega, você não sabe o que ela tem, mas ela tem algo muito bom. E que todo mundo olha. Então, eu brinco que é o Paranauê, né? Então, muitas vezes, quando você tá bem consigo, seja até a gente quando coloca uma roupa legal, quando se arruma bem, Sim. você externa isso para as pessoas. E muitas vezes, igual eu como fotógrafo, consigo ler pessoas, já fiz ensaio de mulheres, modelos que, assim, perfeitos, como, né, as pessoas, os padrões né? perfeitos. Só que, sabe, a pessoa tu não via faltava um brilho, faltava algo a mais. Então eu falo que tudo começa de dentro, você se Sim. entender quem você é, se no ambiente que você tá, com a vestimenta que você tá, com o trabalho que você faz, com as pessoas que você convive, se você está bem com aquilo. E aquilo tudo externa realmente na sua beleza. A gente Porque volta na história do autoconhecimento, a exatamente. importância de se autoconhecer. Quando você se autoconhece, o restante vai, o resto, E você vê, igual vocês a tua devem. segurança vem, né? A sua autoestima vem tudo, né? E eu falo tudo isso é parte da cabeça em si. Quando você tá bem, claro, bem naquele padrão, a gente brinca, depois da pandemia não tem ninguém bem. Mas quando você entende, bom, pra que eu tô fazendo isso? Pra quem que eu tô fazendo isso? Exato. Igual, eu preciso usar essa roupa, preciso fazer esse penteado, preciso estar desse jeito porque todo mundo tá fazendo. Tá, mas o que você quer fazer? O que você acha bonito? Como você quer fazer? Como você quer se vestir? Tava brincando, né? Tava na hora de escolher a roupa pra vir. Eu falei, mas o que eu uso, como eu uso? Ela falou, você tem um estilo. Eu falei, cara, eu fiz há pouco tempo, até não fiz com a Adri, porque eu fiz com a minha cunhada, a parte da coloração, e eu vi que eu acertava nas cores da minha paleta. E eu nunca tinha estudado sobre, mas eu colocava e me sentia bem. Eu sempre falo isso nos meus atendimentos. Às vezes tem pessoas que falam assim, nossa, mas eu sempre usei, sempre me senti bem realmente com essas cores. Falei, porque a gente faz isso intuitivamente e é um instinto. Porque a gente olha e sabe que... Eu falei isso pra você até, eu falei assim, eu sabia qual era a sua cartela, que eu já sabia, e que eu sempre falei que as cores ficavam bem em você. Você escolheu por quê? Porque você colocava, e muitas que fazem, né, que fazem isso de forma intuitiva, que assim, você olha no espelho, e aí isso vem falando do se autoconhecer, da sua autoestima, de olhar e falar, eu fico bem com essa cor e eu vou colocar essa cor. Pode ser um laranja neon e falar, meu, nunca usaria, mas eu coloco e fico bem. Eu sou um exemplo, eu falo que eu não gosto de cor verde. E toda vez que eu colocava verde, eu ficava bem. E aí eu comprava verde, porque eu colocava, tava no provador, olhava e falava, fica bonito. Por que eu não vou usar? Por mais que eu não goste da cor verde. Mas tinha Você aquele se sentia bem. Exato, né? Por mais que você, eu vou levar, eu gosto mais do vermelho. Não, mas o verde que eu não gosto ficou melhor. Por que eu não vou levar? Se era aquilo que eu enxergava tava bom, né? Então, é o que aconteceu com você também. Você sempre fez intuitivamente, por quê? Porque você se olhava e se enxergava bonita. Se sentia bem. Cara, é o que eu sempre falo e passo. E a gente fala muito para mulheres, né? Que eu acho que é a maioria do público do podcast. Sim. Mas homens também. Que existe aquele padrão até para os homens da virilidade, da masculinidade, um negócio meio ogro. E nada contra um homem que chora, um homem mais sensível. E até a dica, mulheres gostam muito disso. Então, assim, ser você, acho que tá faltando muito isso. Autenticidade. Você se permitir ser você. Porque isso faz você se sentir mais feliz. Quando você não tem que seguir um padrão do que todo mundo fala, e, cara, o que eu quero fazer? Eu acho que se as pessoas fossem mais sinceras e mais honestas com isso, até muitos dos problemas psicológicos ou até doenças que a gente sabe que são de cunho emocional seriam algo mais leve pra gente. Então, acho que isso que falta muito. Até essa autoanálise, como você falou. Tá, mas se eu não tivesse que fazer isso, o que eu faria? Sim. Claro. Porque hoje tem muito também, se mostrar e se provar e tudo mais, mas pro outro. Então é meio que, tipo, ele perde a essência e diz que, tipo, eu sou livre, eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, mas não é a essência dele, né? Falando assim, sei lá, eu faço porque eu quero, né? Eu vejo muita coisa acontecer assim, eu faço porque eu quero, porque eu sou livre, mas não é porque é a essência dele, é porque ele quer se provar pra alguém.
E não porque ele quer ser daquele jeito, porque eu faço o que eu quiser. Sei lá, vou dar um exemplo. Ah, porque eu grito no meio da rua, né? Vou dar um aleatório. Eu grito no meio da rua porque eu gosto, porque eu sou desse jeito e eu gosto de sair gritando no meio da rua. Mas será que é ou será que é porque você quer se provar pra alguém? E não, né? Então, isso é uma linha bem tênue, né? E as pessoas têm que entender que quando ela tem que ser ela mesma, ela tem que fazer o que ela tem vontade, o que ela quer e ser do jeito que ela quer, mas é pra ela e não pra ela se provar pra alguém. Porque essa linha tênue acontece muito ainda, né? E sempre falando, lembrando, né, dos critérios mínimos de educação, Sim. de como se portar, igual eu fotografando um casamento, eu vi uma pessoa que tava vestida de um modo, era um jeans, com uma, assim, não tinha nada a ver com o evento. Exato. E aí, provavelmente, na cabeça dela, ela pensou, vou me vestir como eu quiser, mas assim, Exato. existem regras a serem Exato. seguidas, e dentro dessa regra, você faz o que você Coloca a sua quiser. essência. Vou dar um exemplo, né? Hoje muitos homens usam o terno com tênis. E tá tudo E bem. tá tudo bem. Ele vai pra uma festa, mas ele foi de terno. Ele não Só foi que com você uma calça jeans surrada com uma camiseta. Poxa, né? boné, aí já vou, enfim, vou começar a falar de que já vi em evento, mas, sabe, casaco de moletom, de capuz e boné Exato. num casamento? Exato. Ah, mas eu sou assim. Então, mas tem como você ir com um blazer de moletom e não é, a gente fala, mas condição financeira. Gente, todas as lojas estão acessíveis a ter todo tipo de vestimento. Eu brinco, todo homem tem que ter uma camisa social branca e preta e uma calça preta. Entendeu? E aí você usa com tênis, você usa com all-star, igual eu falei, não viria de biquíni. Esse podcast, do mesmo modo que eu não vou andar de vestido de paetê na praia. Sim. Eu vou escolher a vestimenta de praia que eu quiser, escolhi a roupa que eu quis pra vir pra cá. Mas aí tem casos que as pessoas levam pra esse extremo, Exato, né? Ah, eu tenho exato. que ser livre pra fazer o que eu quiser. E aí sai um pouquinho, eu falo que da parte da etiqueta, da educação, mas do bom senso também. Sim. Eu acho que é igual na fotografia que a gente fala, tem regra. Você tem que entender o básico. Depois que você conhece o básico, como na parte da vestimenta também, e entender o básico. De quando você entende E você e conhece o coloca a tua básico, essência. você coloca a tua essência. Exato. Mas saber, se eu tô falando porque as pessoas vão entender, não, então eu vou fazer o que eu quiser, do jeito que eu quiser. Não, Não. então, é isso que eu falo, que essa linha tênue que todo mundo acha que fazer qualquer coisa eu faço. Não. Tem gente que vai pro extremismo. Isso foi até um comentário que eu fiz no primeiro episódio, no episódio especial de lançamento do podcast, justamente disso. Tem uma pessoa pública a nível Brasil mesmo, e que essa pessoa fala assim, eu arroto, eu solto pum, eu faço o que eu quiser, porque eu faço, porque eu sou desse jeito. Peraí, você tá num jantar, né? Tipo, num encontro de amigos, podia ser no boteco, mas assim, você excede o limite da educação. Né? Então assim, eu faço porque eu quero, porque eu faço o que eu quiser. Opa, Só autêntico, não, você é mal educado. você é mal educado? Exato. E é essa linha ali que as pessoas, né, estão perdendo e que você precisa entender quando a gente fala de que seja como você é, mas sim, você tem regras a serem seguidas, você tem protocolo, você tem etiqueta, e, né, e cada momento e cada ocasião pede uma... quando a gente fala ser como você, é colocar a sua essência em todas as necessidades, né? Exatamente. No que for necessário. O exemplo do casamento é... Eu, quando trabalhei com eventos, a gente falava, cara, por que a pessoa veio? E aí fica até feio, porque a pessoa passa a ser o centro das atenções. Chamou a atenção. Né? Chama atenção. E assim, tem gente que de repente vai chamar a atenção de pessoas que... Porque acha que é legal, ele veio, né? Ele foi super autêntico, ele foi super, né, original. E vai ter pessoa que vai falar, cara, o que esse cara tá fazendo aqui de calça jeans, moletom e boné? Né? Exato, acho que é esse bom senso que eu acredito até, a internet é livre, posso dar minha opinião. Aí vem aqueles comentários, né, escrotos e pesados. Gente, acho que o bom senso é o que tá faltando muito na sociedade de hoje em dia. Porque você posta algo, não gostei, eu vou lá te julgar. Mas não pensa no que aquele julgamento pode afetar a pessoa. Igual, voltando no começo do podcast, pra quem tá ouvindo aqui. O comentário que o cara me fez. Ele não gostou das minhas fotos porque eram diferentes da dele. Mas ao invés de falar, olha, não serve pra mim... Você não tá no meu perfil, né? Não atende. Exato, ou seja, olha, não gostei, procura outro lugar. Não, larga isso que você vai morrer de fome. E se eu não tivesse cabeça? E se aquele negócio da fotografia não queimasse? Ao invés de ser um estopim para que você falasse, eu vou fazer melhor, Exato. Fosse o contrário, né? Tivesse feito o contrário. Ele teria, talvez, hoje ninguém conheceria a Nayara Andrade como fotógrafa. E eu não teria fotografado todos esses casamentos, enfim, digamos que a relevância que eu tenho na vida de pessoas por conta do comentário de uma pessoa escrota. Então, assim, a gente saber também se importar
com o próximo, e seja no nosso comportamento explosivo, seja no nosso falar, se colocar no lugar do próximo. Porque do mesmo modo que eu faço algo pra ti, certamente alguém vai fazer pra mim. Exato. Entendeu? Então é isso que eu acho que é a sutileza que tem faltado bastante. Tem, eu acho que sim. E aí, falando um pouco, você falou que, né, hoje você tem trabalhado com empresas, trabalhado com brand, e levar todo esse olhar com essa emoção, com essa sensibilidade para o brand. Qual foram os desafios e como isso funcionou? Então, na pandemia, falei, bom, deu um ano, fiz o projeto de fazer fotos aleatórias para empreendedores, né? Microempreendedores, depois as fotos com as mulheres, que eu cobrava era uma taxa mínima, porque tinha uma lingerie que eu dava, porque muitas mulheres não tinham uma lingerie bonita para fazer foto. Dava lingerie, dava a maquiagem e uma taxa para edição. E aí passou um ano, eu falei, tá, agora eu preciso trabalhar, porque mais um ano de pandemia, né? Eu moro sozinha, enfim. E aí eu falei, cara, eu comecei a ver as fotos dos meus amigos de perfil no Instagram, eu falei, meu, não tão boas. E eu sempre tive um preconceito, um conceito prévio com fotos de estúdio, que era aquele fundo preto ou branco, aquela luz padrão, e a pessoa assim. Gente, eu achava isso muito horrível. E eu falei, vou fazer do meu jeito. Montei um pequeno estúdio, onde eu morava, chamei alguns amigos, algumas pessoas que eu conheci, e comecei a fazer do meu jeito. Falei, olha, quero fazer foto de estúdio. E começou a dar certo. Foi dando tanto certo que foram me chamando, me contratando, eu fui começando a estudar comportamento, parte de postural, da postura, iluminação, linguagem corporal. Comecei a me aprofundar nessa parte de estudo, porque o primeiro contato que o cliente tem com o seu produto, seja você o seu produto ou alguma outra coisa, é a imagem. Sim. Então, o que a sua imagem passa, deixa eu deixar com uma lição, o que a sua imagem passa quando a pessoa olha? Ah, mas não tô me importando se eu tô bonita ou não. Ou até, igual mulher, tá bonita. Mas tá passando sua beleza como mulher, algo sensual, ou o seu profissionalismo e sua postura, né, profissional? Sim. Então eu comecei a analisar isso. E foi até, tipo, me empenhei tanto nessa parte de retratos que, pandemia, 2021, ano passado, que eu consegui o meu segundo Oscar, foi como revelação em retratos, a nível internacional. Tanto a paixão que eu peguei sobre isso, mas sem deixar perder a essência. Então as pessoas se veem nas fotos e elas se reconhecem. E a imagem hoje que eu procuro fazer é que você veja a foto daquele profissional e você entenda o nicho que ele trabalha, o público que ele trabalha, se é um trabalho com um valor mais acessível ou se é um trabalho mais exclusivo, só de olhar uma imagem. Porque quando você tá rolando feed lá no Instagram, que hoje em dia é um dos maiores lugares de venda das empresas e empreendedores, ninguém vai pro Instagram para comprar nada. Vai para fazer nada. Você entra no Insta e fica assim, só deixando sua cabeça passear. Quando você para numa imagem? Quando a imagem realmente chama a sua atenção. Então é ali que eu falei, cara, aqui que eu vou entrar. Eu vou produzir imagens, ou até alguns vídeos que eu tenho feito agora, que realmente não consigam passar desapercebidos ao olho de quem tá vendo. Então, hoje é isso que eu trabalho. E eu digo que eu escolho com quem eu trabalho por quê? Eu consigo muito bem fazer uma imagem de qualquer pessoa aqui do estúdio e essa foto deixar a pessoa como uma consultora de imagem muito melhor que você. Só por conta da foto que eu fiz. Então, assim, eu consigo, com o meu trabalho, elevar o profissionalismo da pessoa com a imagem. Sim. Aí depois, se você não vai sustentar isso que eu fiz, é um problema seu. Então eu falei, cara, não vou trabalhar com pessoas que vão enganar o público. Não vou trabalhar com charlatões. Então já aconteceu sim, de pessoas que queriam pagar até um valor muito alto para produzir toda essa parte, eu não fiz. Porque muito além do dinheiro, entra a parte da missão. E de que a pessoa vai usar o meu trabalho, aquilo que eu produzi, aquele talento que eu tenho... Pra se vender, né? Pra se vender e enganar pessoas. Então, assim, hoje eu escolho muito bem quem eu produzo, quem eu faço e quem eu vou emprestar o meu olhar para se comunicar com outras pessoas. Então, é isso que eu levo de um modo muito sério e eu falo com todas as letras, acima até do reconhecimento financeiro. É saber, realmente você faz isso com amor? Realmente o que você faz vai mudar a vida de pessoas? Vai ser importante para pessoas do seu trabalho? E aí eu coloco o meu trabalho junto. Eu sempre falo, né, o dinheiro é importante, mas se não fizer sentido você ganhar aquele dinheiro, ele é só dinheiro. Né? Ainda mais hoje as coisas do jeito que estão, do mesmo modo que vem, ele volta, tipo, ele vai muito mais rápido, né? Então não é só, isso eu pensei muito na pandemia, eu falei, cara, minha avó fez 50, minha avó fez 80 anos em março, dia 8 de março, e dia 17 fechou tudo. Fechou tudo. Graças a Deus, ela ficou algumas sequelas, mas ela está bem. Mas a pandemia até então, que passaram querendo levar os velhinhos.
E eu não fui ao aniversário de 80 anos da minha avó, porque eu fiz um casamento. E quando fechou tudo, eu entrei em crise. Falei, cara, não fui na festa da minha avó pra trabalhar. E agora, tipo, foi trabalho, não tenho mais o trabalho, minha avó tá aqui, mas e se acontecer algo com ela? Só que aí eu parei pra pensar que eu não deixei de ir pro casamento, pra festa da minha avó, pra trabalhar pra ganhar dinheiro. A Tainá, que foi a noiva que casou no dia 8 de março de 2020, você vê como eu lembro de tudo, ela mudou toda a estrutura do casamento dela pro domingo, que era o único dia até então que eu tava livre. Ela mudou a data, mudou o local, mudou os fornecedores, porque até então não ia ter a festa da minha avó. Então eu falei, olha, só tenho o dia 8 de março livre. Aí então eu vou mudar tudo. Então assim, eu não deixei de ir pra festa da minha avó pra trabalhar. Eu deixei de ir pra festa pra ser especial no dia... Pra atender a expectativa dela, atender tudo que ser ela especial tinha. num dia muito importante da vida de alguém. E automaticamente teve que ter um reconhecimento financeiro para aquilo que eu Lógico, fiz. Mas entendeu que não foi pelo dinheiro? Então, tudo que eu procuro fazer hoje é com essa essência. Porque quando a gente se for, que a gente não sabe quando como que vão lembrar de mim? O dinheiro, a gente fala, né? Caixa não tem gaveta, o dinheiro vai embora, vai pra alguém, mas o que fica na lembrança, né? Então, tudo que eu procuro fazer hoje é justamente com esse pensamento, mas vão lembrar como de mim? Qual que foi a importância da Nayara Andrade na Terra se ela se for com 33 anos? Eu tenho mais uns 100 anos para viver. Mas se for isso. Então, é a meta que eu procuro pensar. E hoje, dando palestras, até mentorando alguns outros fotógrafos profissionais, que eu procuro passar. Você tem que ser excelente no que você faz, independente do que. Igual pergunta, Nay, fotografia dá dinheiro? O pedreiro do meu pai ganhava 8 mil reais por mês e era analfabeto. E a gente sabe que tem hoje em dia profissionais com faculdade que não ganham isso. Sim. Mas porque ele era excelente no que ele fazia. Então, o mais importante, seja excelente no que você faz, independente do que você faça. Eu acho que a colocação foi perfeita. Eu sempre falo disso, assim, o dinheiro é a consequência, você trabalha pra sustentar. Você não, né? Ninguém vive de amor, brisa, enfim, né? Mas esse dinheiro tem que fazer sentido. Não adianta. Que nem casamento, né? Você fala assim, eu vou atropelar 1 milhão de casamentos, mas vou fazer de qualquer jeito, né? E o que acontece? A Veri teve aqui da VMB e a gente falou muito disso sobre eventos quando trabalhava, né? Falou assim, o que adianta fazer de qualquer jeito quando você fala que aquele momento, por mais que para qualquer trabalho que você faça, aquele trabalho é mais um, né? Vamos dizer assim, é mais um dia de trabalho, mas para aquela pessoa não é. Então, quando você pensa no outro e pensa que aquele dia é especial, seja num casamento tirando foto, seja numa sessão de fotos, seja numa empresa que tá fazendo um mega de um evento, de repente, e quer ter aquele evento fotografado, seja no meu caso, que estou fazendo uma consultoria de imagem, ela tem uma expectativa de que ela construa uma imagem com a essência dela, ou que seja a coloração pessoal que não simplesmente passe um monte de tecido ali. Então, todo esse acolhimento, né, esse carinho, o que no final a consequência é o dinheiro, mas o quanto o seu trabalho depois fica reconhecido e todo mundo entende que a Nayara, entre aspas, né, não é verdade, tá, gente? Mas a Nayara cobra uma fortuna para fotografar. Mas qual é o significado dessa fortuna? Qual é o valor que ela dá para essa fortuna que você está pagando? Né? E até usando o que você falou agora, eu fico muito feliz porque eu digo, eu ia trocar de carro em 2020, na pandemia, veio a pandemia, eu sigo com o mesmo carro, porque tá fora do meu orçamento. Realmente, os carros estão com valor muito alto, mas tá fora do orçamento do que eu consigo fazer. Então, tem coisas que eu acho que se essa pipoca não fosse gostosa e ela custasse 10 centavos, ia ser muito caro. Sim. Entendeu? É valor, não é preço. Exato. Então, o que eu fico muito feliz de ouvir, igual tem um assessor que faz toda a parte do meu atendimento, e assim, a gente envia mais ou menos 50, 60 propostas de orçamento por semana. E eu nunca ouvi que o trabalho tá caro. Tá não fora do orçamento de muitas pessoas. Do mesmo modo que trocar de carro hoje tá fora do meu orçamento. Só que não que tá caro. E muitas porque pessoas... tem um valor. Exato, ainda são delicadas para falar, olha, o trabalho da Nayara vale cada centavo do que está sendo cobrado, mas hoje eu não consigo pagar. Exato. Então... Acontece comigo, toda semana, assim, eu mandei, olha, por enquanto eu não posso fazer porque tá fora do meu orçamento. Ou seja, quando a pessoa vem procurar, ela procurou o trabalho da Andriele, ela procurou a consultora de imagem porque ela queria a Andriele, e eu recebo exatamente esse feedback, tipo,
Agora eu não posso, vou deixar para depois, porque tá fora do meu orçamento. Eu não posso gastar esse dinheiro agora. Não é porque assim, tipo, você tá super caro. E muitas pessoas reclamam, hoje em dia a moda é essa. Isso eu falo entre fotógrafos, de grupo de fotógrafos que a gente tem, mas acho que em todas as áreas. Mas porque as pessoas estão pechinchando muito, porque meu trabalho não é valorizado, porque eu queria cobrar mais caro, mas ninguém paga. Eu acho que o meu trabalho mudou, eu mudei a visão do meu trabalho indo a um restaurante japonês aqui em Santos há 5 anos atrás. Porque eu acho que ainda hoje é um dos mais caros que tem na região. Então eu fui na ocasião especial, que era meu aniversário. Falei, não, gente, né? Vou nesse restaurante porque é o melhor que tem, porque é meu aniversário. Eu cheguei cedo, tava vazio até, subi, comi. Quando eu desci, tinha fila de espera na porta. E na frente dele tinha outro restaurante japonês. E na mesma rua tinham mais 3 que estavam assim, de mediano para vazio. E aí foi quando eu tive um estalo. Eu falei, o restaurante mais caro tem fila de espera e os outros próximos, que são mais baratos, tem espaço. Então, assim, quando as pessoas enxergam o valor daquilo que você tem, do serviço que você tem, não importa quanto que você cobrou, não importa o preço. As pessoas vão pagar, mas elas precisam identificar o valor daquilo que você faz. Eu olho sempre para isso. Mesmo antes de ser prestadora de serviço, enfim, eu sempre olhei para isso. Eu não posso pagar. Outra coisa é falar assim, é caro porque para mim não vale. A pipoca custa 10 centavos, para mim não vale 10 centavos. Não, vale. Aliás, a pipoca se vale cada centavo, na verdade. Foi um exemplo. Foi só um exemplo, tá? Inclusive aqui tem 2 favoritas minhas, que a Cássia sempre manda, a cocadinha e 50%, que são as melhores. Não vejo a hora de parar de falar comigo. E justamente disso, tipo assim, vale cada centavo. Eu só não posso pagar. Ou, não vale. E assim, o que eu acho que é caro, eu não vou pagar e pronto, porque meu dinheiro tem valor. Exato. Né? Exatamente. Mas, quero agradecer você ter conseguido na sua agenda, porque a agenda dessa mulher é difícil. Ela estava no Rio até ontem. Eu cheguei 3 da manhã do Rio. 3 da manhã no Rio. Mas ela veio aqui para nossa gravação, então eu quero agradecer que você conseguiu um espacinho aí na sua agenda. Nossos convidados são top, então eles são muito concorridos, porque todos que vieram aqui, a gente teve que brigar com a agenda. Mas quero agradecer por ter compartilhado a sua história, que eu acho que é motivacional, né? É uma motivação para as pessoas não desistirem do seu trabalho, levando o que a gente fala tanto aqui de autoconhecimento, de autoestima, de se cuidar, e tem tudo a ver com Pode Ser Você. Então, quero agradecer mesmo a sua presença e obrigada mesmo de ter vindo, viu? Olha, foi um prazer. Muito obrigado por ter, conseguido adaptar os horários com a minha agenda, que é corrida, mas eu fazia muita questão de estar aqui porque lhe conheço. Aquilo que eu falei é real. Eu fiz as suas fotos porque eu sei da missão daquilo que você tem desde o primeiro projeto que nós fizemos lá na loja até hoje. E é o que eu falo. Se existe a marca Nayara Andrade, tem essa expressão que tem, sempre que eu conto da minha história até agora e, enfim, tudo que vai acontecer, não é para falar que eu, Nay, consegui. Mas é justamente para mostrar para pessoas, igual eu disse, que estão começando em algo, independente da idade. Se você acredita realmente naquilo que você faz, se você sente queimar dentro de você aquilo que você faz, a única pessoa que vai limitar até onde você pode ir é você mesmo. Então procure meios, eu sempre usei como os desafios igual quando a pessoa fala, você vai morrer de fome com isso. Não, eu gosto, eu amo, então vou encontrar um porquê. E eu acho que tá precisando muito disso. Então toda vez que eu tenho oportunidade de falar, é a mensagem que eu procuro passar. Se hoje eu cheguei até onde eu tô, é justamente porque eu tenho um sonho, eu tenho uma missão e eu tenho um ideal. E isso é muito mais forte do que tudo que pode acontecer ao redor. Obrigada por compartilhar tudo isso. Quero agradecer a cada um que assistiu aqui até o final o nosso episódio do Pode Ser Você. Agradeço mais uma vez a SC Imobiliária, que é do Grupo Espolaor Company e que está aqui com a gente todos os episódios. Quero agradecer ao Empório Dona Liliana e a Pipoxi, que sempre mandam delícias pra gente aqui. E muito obrigada por você estar aqui. Te espero inscrito no nosso canal, no nosso Instagram. Sempre tem novidade por lá. E obrigada por estar conosco.